Olá, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem consigo. Hoje decidi fazer aqui uma breve atualização às empresas do PSI 20. Começo pela empresa Alter, que se analisarmos aqui os últimos 2 ou 3 meses, verificamos que está num período neutro. Houve aqui uma reação nesta zona dos 5,50, volta a devolver tudo de uma forma mais brusca e está atualmente a lateralizar aqui nesta zona. Se reduzirmos o gráfico, verificamos que esta zona dos 5,50, 5,40 é uma zona de suporte. Anteriormente foi uma zona de resistência, houve aqui um rompimento. Vamos também colocar aqui uma linha, aqui nesta zona. Isto porque acabou por fazer o rompimento, cai, mas depois aqui nesta zona também houve resistência, aqui. Esta zona também serviu de suporte. Esta linha aqui é mais acima deu suporte, ele reagiu aqui. E por isso diria que esta zona entre os 5,50, 5,33, 5,30 tem sido a zona de suporte. Não tivemos aqui uma grande reação nos últimos, digamos, 4 meses e convém ter aqui algum cuidado nesta zona. Apesar, ora, vamos aqui também colocar aqui uma linha de tendência unindo este topo, já que ele fez este movimento descendente, ressalto, uma retração, rejeita, cai, acaba por fazer aqui um duplo topo, um triplo topo, com esta tentativa de rompimento, volta a ceder, volta a fazer um reteste, novamente aqui nesta zona várias tentativas, ou pelo menos aproximação, e não conseguiu ultrapassar esta linha de tendência. Vamos até colocá-la aqui melhor, aqui nesta zona, que tem, dá-lhe mais validade. Convém ter aqui algum cuidado, eu diria que a curto prazo não haverá nada de especial na Alter. Eu diria que o cenário mais otimista e também neutro será o título lateralizar aqui por algum tempo, possivelmente nos próximos 2 meses, e assim, possivelmente no próximo ano é que poderemos ter aqui alguma reação um bocadinho mais otimista no título. Para já, sentimento de mercado na Alter para mim é neutro. O Millennium BCP foi um título que em julho sofreu aqui uma forte pressão vendedora. O título caiu na ordem, logo assim, nestes primeiros impactos, 30% em poucas sessões e apenas 17 sessões. Depois passa aqui por um período de lateralização e vai renovar no novo mínimo. Aqui esta zona, se reduzirmos o gráfico, podemos verificar que esta zona que foi anteriormente suporte, resistência, há aqui um pequeno rompimento, depois apoia-se aqui houve aqui um rompimento. Está numa zona de suporte, é um título que a médio e longo prazo eu acredito que tem maior probabilidade de vir a subir. Atualmente, para já, está num período mais difícil, período de lateralização, não está a revelar força. Houve aqui já um toque, 2, também tivemos aqui a resistência, há um rompimento, recupera, fazendo aqui um reteste, aproxima-se, começa a rejeitar e por isso a expectativa a curto prazo é que permaneça aqui ainda durante algum tempo. Houve aqui, infelizmente, ou pelo menos o título passou aqui por um período longo de lateralização aqui nesta zona, novamente aqui, antes de fazer este rompimento, aqui esta zona, mas criou aqui um falso rompimento e acabou por desiludir e surpreender os investidores, já que teríamos aqui uma zona de suporte na área dos 0,2175, 1, 2, 3, 4 toques. Quando chega aqui, acaba por fazer o rompimento, levando à frente aqueles investidores que estariam aqui posicionados. A Corteira Amorim está numa zona complexa, se reduzirmos o gráfico e colocarmos aqui umas linhas, para começarmos aqui a ver melhor esta zona. Temos aqui esta zona que foi anteriormente. Agora vamos também colocar aqui outra linha antes de fazer aqui o comentário. Se colocarmos aqui então estas duas linhas, verificamos que esta zona, ora, resistência, suporte, depois vira resistência, houve aqui uma luta, aproxima-se, há uma reação, quebra, e depois veio sempre a jogar com esta linha de tendência descendente, que também tem marcado a sua resistência. A curto prazo diria que não teremos uma corteira muito ativa, ou pelo menos com uma expectativa muito otimista. Diria que será um bocadinho mais do mesmo,
neste período de lateralização. Isto porque se reduzirmos aqui um bocadinho melhor o gráfico, para o gráfico semanal, verificamos que teve aqui este forte movimento ascendente, está aqui neste período de correção e ele poderá vir a fazer o rompimento e poder vir aqui esta zona dos 12,5 euros por ação. Possivelmente não será este, ou pelo menos nos próximos 2 meses. Não tem havido assim grandes movimentos, também não tem havido grande volume. Houve este movimento ascendente, mas depois acaba por devolver, faz novamente uma reação altista e está aqui a lateralizar. Para já não temos força, está a negociar também abaixo da média móvel exponencial 200 períodos. Para já ainda não temos uma tendência definida na Corteira Amorim, pelo menos a muito curto prazo. Já o título CTT Correios de Portugal tiveram aqui uma boa recuperação, desde que o título veio a cotar a 1,80, recupera na ordem dos 48%. Convém ter aqui algum cuidado, já que eu diria que o título terá mais tendência para fazer aqui uma correção do potencial para valorizar. Isto porque já poderá estar aqui nesta zona bastante complexa de resistência e também, ora, vamos aqui também colocar aqui esta zona dos 2,87, 2,80, aqui mais ou menos, já que anteriormente esta zona suporte, cede, cria aqui um pequeno reteste, acaba por ceder. Esta zona também intermédia, suporte, resistência, e poderá estar aqui já no seu limite de valorização neste impacto. Se tirarmos aqui o Fibonacci, verificamos que esta zona está entre os 50% e 61% de retração deste movimento, e já que este movimento foi, pelo menos este segundo movimento desta perna, foi muito forte, muito sem grandes pausas, ou não houve pausas nenhumas para fazer uma retração, e por isso o potencial será agora ele regressar à média móvel, fazer aqui uma correção e começar aqui a lateralizar e potencialmente vir daqui a esta zona dos 2,90 no máximo dos máximos a curto prazo. A EDP Renováveis está aqui num período de lateralização. Anteriormente tinha mencionado que esta zona aqui dos 10 poderia pôr aqui um travão na evolução do título. Ele acaba por ainda vir aos 10,20 ou 10,530 e acaba por ceder e lateralizar aqui nesta zona. Eu diria que a curto prazo a expectativa permanece basicamente o mesmo, não haverá grandes novidades para já no título. Acaba por ele estar numa tendência ascendente, formação de topos e fundos ascendentes. Se analisarmos apenas estes movimentos desde 2017, está aqui a passar por um período de lateralização também nas médias móveis, e a expectativa poderá ser um cenário duplo topo e posteriormente fazer aqui uma correção um bocadinho mais acentuada e vir ao encontro desta possível linha que está aqui a formar, 1, 2, e vir aqui ao encontro. Por isso, nada de especial em relação à EDPR. O título Energias de Portugal acabou por, nos últimos 2 meses, ter aqui uma nova dinâmica. Após este longo período de lateralização, acaba por romper e começa aqui a criar uma dinâmica de formação de topo e fundo ascendente. Está a negociar acima das médias móveis, 17,34, também acima de 200 períodos, mas quando reduzimos aqui o gráfico, verificamos que está aqui numa zona bastante complexa a curto prazo, que é esta zonas de resistência. Por isso convém ter aqui algum cuidado. A expectativa a muito curto prazo, apesar de estar mesmo estando acima das médias móveis, eu diria que o título poderá não ter grande potencial a curto prazo, poderá vir aqui a lateralizar. Isto porque já fez aqui uma tentativa de rompimento, devolve tudo novamente, está a devolver. Houve aqui uma rejeição na última sessão e na sessão de hoje está novamente a corrigir. Eu diria que o potencial a curto prazo então será uma expectativa mais neutra. Se reduzirmos para o gráfico mensal, verificamos que desde 2014 que o título, quando
acabou por vir aqui a área dos 3, mais ou menos 3,80, corrigiu duplo topo aqui nesta zona. Agora vamos colocar aqui duplo topo, vem a corrigir e está aqui neste período lateral. Por isso, ele poderá vir a evoluir a médio e longo prazo acima dos 3,80, mas para já a curto prazo poderá não ser de imediato. A Galp Energia acabou por ter aqui um movimento interessante nos últimos 7, 8 dias, uma recuperação na ordem dos 8%. No entanto, está aqui a aproximar-se aqui numa zona complexa da área dos 15,0697, que foi anteriormente uma zona resistência, novamente aqui, e por isso convém ter aqui algum cuidado. Se tivéssemos aqui a unir uma linha de tendência aqui nesta zona, teríamos aqui então este movimento, zona de resistência, acaba por ser período forte de lateralização, novamente aqui vários dias a bater e não conseguir evoluir, a romper esta resistência horizontal, volta novamente aqui a esta zona e a rejeita, já que esta zona também, se reduzirmos esta zona aqui, também uma zona de resistência horizontal. Foi anteriormente uma resistência também intermédia, também se aproximou, rejeitou e por isso está aqui numa zona bastante complexa. Se é um dos investidores que se posicionou aqui nesta zona, já que após este movimento de recuperação houve aqui um período de lateralização e faz rompimento, convém ter aqui algum cuidado para realizar um parcial, mais valias, ou mesmo fechar a posição e voltar a entrar no título noutro período, já que tivemos aqui uma subida vertical, não está a aparecer aqui força e poderemos ter aqui uma correção novamente para regressar à média móvel, ou aqui um período de lateralização e posteriormente vir abordar os 15,0697, mas para já não tenho a expectativa que ele venha a criar aqui um forte movimento. Eu diria que a expectativa da Galp será lateralizar aqui nesta zona, entre os 14,52 e os 15,06, pelo menos a muitíssimo curto prazo. Em relação à empresa Ibersol, é um título que nos últimos tempos, ou pelo menos desde o início do ano, houve aqui uma reação, entrou num período de lateralização, aqui nesta zona dos 7,80, 8,20, nos 7,80 estava a servir de suporte, acaba por ceder recentemente, criando um novo mínimo, há um pequeno ressalto e não há força. No entanto, se reduzirmos ao gráfico semanal para verificarmos melhor estes movimentos, verificamos que, já para não analisar esta área de resistência mais acima, apenas esta, aqui mais próxima, na área dos 10, nesta zona dos 10 euros, bateu a resistência a um rompimento, volta novamente a criar resistência na zona dos 10, uma tentativa de rompimento e volta a ceder. Se tirarmos aqui uma linha de referência, unindo este topo, novamente este movimento lateral que respeitou, está aqui uma linha de tendência, ou pelo menos uma linha de referência com maior resistência. Se unirmos este fundos, este e este, veio aqui fazer um reteste e não há para já, pelo menos, uma demonstração de força de compradora. Eu diria que o título não alterar muito mais do que aquilo que ele tem vindo a fazer. Poderemos ter ainda aqui um movimento de queda, uma nova tentativa, e ele poderá vir a fazer um rompimento. Pelo menos essa expectativa. Não possuo para já nenhuma expectativa mais positiva para a Ibersol. A Jerónimo Martins é um título que, desde o início do ano, houve aqui um impacto, depois entrou aqui num processo de subida muito lento, com pequenos impactos, retrações, pequenos impactos, forte retração, novamente aqui, acaba por corrigir, ressalto, correção e nos últimos 2, 3 meses houve aqui um ressalto, período de lateralização, houve saída penso eu, de resultados e está aqui neste período bastante complexo. Nesta subida, se analisarmos pelas médias móveis, está a negociar acima de 200 períodos, poderia ser um sinal positivo a médio prazo. No entanto, se começarmos aqui a reduzir o gráfico e analisamos que ele está em máximos, ora, vamos aqui analisar o gráfico semanal. Se começarmos aqui a desenhar algo mais no gráfico,
verificamos, ora, máximo, aqui em cima, 1801, faz um duplo topo, retrai, já não consegue abordar novamente esta área, começa a corrigir, há uma retração após esta queda e, no entanto, fica-se por esta zona de resistência, dá suporte, aproxima e rejeita, há um pequeno rompimento e não tem força e volta novamente a rejeitar. Eu diria que a expectativa a curto prazo, a expectativa para a Jerónimo Martins, apesar de estar neste movimento, já que ele criou um novo topo mais alto que este anterior, temos aqui este fundo mais alto que este anterior, e diria que a expectativa mais positiva para Jerónimo Martins, na minha perspectiva, será ele lateralizar aqui. E um cenário menos otimista será ele vir novamente aqui a esta zona e quebrar e vir para a área dos 13,50. Pelo menos isso a curto prazo. A Motengil é um título que no último mês recuperou na ordem dos 20%. Está aqui num período de lateralização. Convém aqui tirarmos ou colocarmos algumas linhas que possam servir aqui de referência, tanto de suporte como de resistências, que esta zona suporte que veio aqui apoiar em 2018, cria um ressalto, veio fazer aqui um reteste. Também poderíamos estar aqui a colocar outras zonas, que mais ou menos aqui nesta área dos dois, resistência, suporte, passou a resistência, quebra, resistência, isto aqui neste período. Vamos para o gráfico diário, que é melhor colocarmos aqui umas linhas, aqui nesta zona, resistência, quebra, cede. E atualmente qual é a expectativa para a Jerónimo Martins? Está aqui junto à média móvel exponencial 200 períodos, está no período lateral, se analisarmos aqui a curto e médio prazo. Tudo bem que tivemos aqui esta reação em zigue-zague, mas acabou por devolver. Há aqui uma reação interessante, mas no entanto o volume ainda não aparece. Tivemos aqui este pico de volume aqui nesta zona, quando criei este primeiro impacto, depois cede, ainda não houve aqui um interesse maior. Estamos numa zona de resistência, suporte, acaba por romper, cede, novo reteste, novamente não tem força para evoluir. Eu diria que a expectativa a muito curto prazo poderá ser mais ele vir aqui novamente a esta zona, ou mesmo que venha a fazer um pequeno rompimento, ceder para regressar à área do 1,90, 1,85, pelo menos essa é a expectativa a curto prazo. Se começar também a colocar aqui uma linha de referência, onde este topo e este aqui um bocadinho mais abaixo, verificamos que ele poderá vir aqui a fazer esta abordagem 2,05, 2,10 e posteriormente vir a ceder, fazendo aqui uma retração após este movimento. Um outro cenário mais otimista para o título seria lateralizar aqui durante algum tempo, acabar por fazer o rompimento, permanecer acima dos 2,10 e posteriormente abordar novamente esta zona de resistência de 2,24. Já o título Nós SGPS no último mês também teve aqui uma interessante recuperação, nada de especial, já que é um título que tem muitas dificuldades a curto, médio prazo. Numa zona de resistência 5,62, teve aqui em 2017 um forte período de lateralização aqui nesta zona. Novamente, uma pequena quebra, rejeita, há um rompimento, volta a lateralizar acima desse período e acaba por ceder, fazendo o rompimento também desta linha de tendência aqui nesta zona, que vinha sendo respeitada desde 2018 por diversas vezes e acaba por ceder em julho ou agosto, criando aqui movimentos internos de fundos e topos descendentes. Vamos colocar isto menor,
criando estes pequenos movimentos descendentes. Há aqui esta reação, mas diria que o potencial para já a muitíssimo curto prazo será aqui nesta zona dos 5,40, vindo a fazer aqui um reteste à média móvel exponencial de 200 períodos. Já que também esta zona, se analisarmos a curto prazo, podemos verificar que tem servido de resistência intermédia, suporte. Há novamente aqui um ressalto, aproxima-se, rejeita, já se aproximou, rejeitou e poderá fazer novamente aqui uma tentativa, fazer aqui um pequeno rompimento deste anterior topo e acabar por lateralizar aqui, se não fazendo aqui uma correção mais acentuada e regressar para a área dos 5 euros por ação. Em relação à empresa Farol, estamos aqui a analisar o gráfico semanal, vamos colocar estas duas linhas aqui, foram áreas interessantes em 2016. É um título que não tem vida, analisamos o book, a relação entre o interesse comprador e vendedor, ninguém se mexe, não há interesse em agredir ninguém e estamos aqui numa situação complexa. O título veio hoje realizar aqui um novo mínimo 0,0983. Se analisarmos aqui, faz este movimento, um reteste, um novo ressalto e está aqui numa inércia sem grande impacto. O volume também não aparece e a expectativa será ele criar novamente um novo mínimo abaixo dos 0,979. Pelo menos é essa a expectativa a curto prazo, vir a fazer o rompimento, possivelmente depois vir a recuperar e a regressar novamente a esta área dos 10,26. A Ferramada, pouco a dizer, é um título que a médio prazo tem estado em queda, fundo, topo, fundo, teve aqui esta reação, período lateral, novo fundo, uma pequena reação, duplo fundo e está aqui no período de lateralização. Eu diria que o cenário a curto prazo, criando aqui uma expectativa muito otimista, será o título poder vir eventualmente para a área dos 6,80 a curto prazo. Para já não é um cenário, ou pelo menos não é uma expectativa com muito otimismo, já que é um título com pouca liquidez. Anteriormente, no início de 2019, ainda houve aqui pelo menos demonstração de interesse, mais volume, e nos últimos tempos tem vindo sempre a diminuir, não revelando a entrada de novos participantes que possam deslocar o preço do ativo. Em relação às redes energéticas nacionais, foi um título que também no último mês e meio tiveram aqui uma boa recuperação, na ordem dos 8%, após este período complexo de lateralização, aqui na média móvel exponencial 200 períodos, veio a negociar acima da média móvel 17,34, lateraliza e depois cria aqui um impacto, rejeitando aqui novamente esta abordagem a este topo 2,68 e faz uma correção às médias móveis e está a lateralizar. Se analisarmos aqui o gráfico diário, verificamos que poderia ter um bom aspecto, digamos assim, na possibilidade dele vir a continuar, como ele tem vindo aqui a demonstrar. No entanto, se reduzirmos o gráfico para o semanal, começamos novamente a colocar aquelas linhas que são mais importantes. Verificamos que está aqui numa zona de resistência, nos 2,73. Se colocarmos aqui uma outra linha, aqui nesta zona, já que foi aqui nesta zona dos 2,67, uma zona que anteriormente resistência, 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 que 3 vezes tocou, fez um pequeno rompimento e volta a rejeitar. Eu diria que a REN, o potencial dela a curto prazo será vir a lateralizar aqui abaixo dos 2,6724. Este seria o cenário mais otimista a curto prazo para acumular, ou pelo menos aqui dar-lhe tempo para criar aqui uma nova expectativa. Podíamos estar também a ter esta linha de tendência, ou mesmo vir aqui a fazer uma pequena correção, após aqui uma acumulação, correção e posteriormente fazer aqui o rompimento desta zona 2,68. Este seria o cenário mais otimista que, para mim, a curto prazo, que
a REN poderia fazer. Acumular antes de fazer o rompimento dos 2,68. Esse mapa anteriormente encontrou novamente dificuldade em setembro, aqui na zona dos 12,67. Nesta recuperação chega aqui esta zona que também era anteriormente complexa, suporte, resistências, novamente faz aqui um reteste, volta a ceder, criando aqui um novo mínimo, uma reação mais forte, período de lateralização e corrige a média móvel. Convém ter aqui algum cuidado, porque se reduzirmos aqui o gráfico, colocamos aqui, ora vejamos, aqui nesta zona, ora vamos tirar para aqui, resistência em 2007, resistência em 2015, 2016, dá aqui suporte em 2017, em 2018 ou 2019 no final do ano, no princípio do ano de 2019, há aqui este ressalto e depois, se analisarmos o gráfico semanal, resistências, aqui. Eu diria que a expectativa desse mapa a curto prazo será de correção, vir novamente para esta zona dos 11,60, eventualmente criar aqui um impacto, mas a minha expectativa é que venha a realizar aqui um novo mínimo, abaixo dos 11,20. A Sona SGPS é um título que desde agosto tem recuperado, tem criado aqui uma formação de topo e fundo ascendente, novamente um novo topo maior que este, fundo mais alto que este e este, está a negociar acima das médias móveis 17,34 e vamos aqui colocar aqui umas linhas de referência, umas linhas aqui nesta zona, aqui nesta zona, temos aqui também, vamos aqui reduzir isto, aqui esta zona mais importante. Se analisarmos aqui, esta zona foi de resistência, suporte, passa a resistência, vamos aqui colocar aqui outra até, aqui nesta zona, já que ele fez aqui um ressalto, rejeita novamente, aproxima-se, rejeita, estamos aqui numa zona também de resistência. O potencial de subida deve-se por este fator, possível formação de figura ombro, cabeça, ombro, há aqui o rompimento da linha do pescoço, está aqui num período de lateralização, só que seria interessante o título vir a realizar aqui uma vela mais forte, com maior volume e com maior potencial. Uma vela assim expressiva, um big spike aqui nesta zona, já que ele tem vindo aqui a lateralizar, está a lateralizar acima das médias móveis, aqui numa zona bastante interessante para o início da confirmação do ombro, cabeça, ombro, já que tivemos o rompimento, convinha que, já tivemos também a retração, mas convinha que ele criasse um novo impacto, aparecesse mais participantes, para poder criar a expectativa dele pagar o possível target deste ombro, cabeça, ombro, poderia estar, vamos aqui colocar a linha do pescoço, mais ou menos, rompimento, e o potencial estaria aqui na zona do 1,02, aqui na zona muito próximo, ou um bocadinho acima desta zona de possível resistência, que foi anteriormente em abril de 2019, já que ele começou a criar aqui este período complexo, corrige, recupera. Seria interessante então o título na sessão de hoje ou nas próximas 2 ou 3 sessões ganhar mais força para poder vir aqui a evoluir. A expectativa mais otimista seria então criar este rompimento aqui, para vir aqui para a área dos 0,96, lateralizar e posteriormente vir novamente a ganhar força para abordar esta zona dos 1 euro por ação. A Sonae Capital é um título que desde o início do mês de novembro recupera na ordem dos 20%, uma forma um bocadinho vertical, passou aqui por um período de lateralização e está novamente a tentar evoluir.
Convém ter aqui algum cuidado, o volume está a desaparecer nesta subida, estamos a aproximar aqui para o seu possível target na área dos 0,7242, eventualmente 0,7435, e por isso essa subida neste ressalto poderá estar limitado. Esta foi uma zona que anteriormente serviu de suporte e poderá vir aqui a servir de resistência, já que é uma zona complexa. Desde 2016 serviu de resistência, teve aqui um período complexo, criou suporte nesta zona, há um impacto, volta a ceder e passa a ser aqui a resistência. Por isso, se és um dos investidores que estás colocado na Sonae Capital com uma perspectiva a curto prazo, convém ter aqui algum cuidado nesta zona, porque após este movimento que tivemos, a expectativa é que ele venha novamente a fazer aqui uma pequena correção para depois abordar novamente esta zona. A Navigator Company tem estado numa situação um bocadinho complexa, a médio prazo. Se reduzirmos o gráfico, agora vamos aqui reduzir o gráfico, verificamos que desde que ele atingiu os 6 euros por ação, tem estado numa tendência de queda, ressalto, queda, um ressalto mais lento, e recentemente ele veio a fazer mais um reteste a esta área dos 3,37 e acaba por rejeitar, revelando aqui uma zona de resistência. Se reduzirmos o gráfico, podemos colocar aqui estas duas linhas na área dos 2,6593, que foi uma zona de suporte, período de lateralização aqui nesta zona, poderá ser uma zona de maior interesse, caso venha a corrigir o título, e aqui nesta zona dos 2,3925 foi um anterior mínimo realizado aqui em 2016. Analisando a curto prazo, verificamos então que nesta subida ele criou um cenário de zigue-zague, ou pelo menos um movimento de zigue-zague, movimento, correção, novamente um movimento, resistência, novamente resistência. Convém ter aqui algum cuidado se o título não vier a reagir aqui nesta zona para fazer o rompimento dos 3,40 e ganhar aqui força, porque seria um sinal, ou pelo menos uma confirmação, que ele poderá vir novamente a realizar um novo mínimo abaixo dos 2,80. Caso a curto, médio prazo alguma coisa venha a modificar na Navigator Company, que venha a criar aqui um cenário mais otimista, seja por uma boa notícia, por algo para já desconhecido, o potencial de subida, na minha perspectiva, será aqui para esta área aqui nesta zona dos 3,74, mais ou menos. E chega assim ao final deste vídeo. Votos de bons trades para todos. Um grande abraço. Tchau.